Mas vamos que temos duas entrevistas importantes hoje, começando aqui, deixa eu vir para essa câmera, com o Pedro Dallari, que é professor de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP e vai nos falar sobre esse 1 ano de mandato de Trump e também da ameaça à OTAN. Professor, muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui no Mercado Aberto pela primeira vez, mas nos conhecemos faz tempo, né, professor? Muito bom falar com você de novo. Eu quero começar te perguntando justamente sobre isso, essa obsessão do Trump com a Groenlândia, o que está por trás disso, porque hoje os Estados Unidos já têm um acesso enorme à ilha do Ártico, à ilha gelada, seja com tropas, bases americanas. Você poderia conseguir isso por outros meios. No entanto, o que ele está colocando em risco, em xeque, é a própria sustentabilidade dessa grande aliança transatlântica que garante a segurança do Ocidente. Onde isso vai dar? Bom dia, Amanda, bom dia a quem nos assiste. Realmente, do ponto de vista lógico, do ponto de vista da racionalidade das relações internacionais, Trump e os Estados Unidos podem já dispor da Groenlândia para a defesa, para a exploração de recursos minerais, porque esta é uma situação que é tranquila para os Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por que então Trump insistiria em ter a soberania sobre a Groenlândia? A única explicação plausível é o desejo de Trump de entrar para a história como sendo o realizador de um grande feito, que teria sido, então, a expansão do território norte-americano com a incorporação da Groenlândia. Trump é um presidente em segundo mandato, não terá a possibilidade de disputar um terceiro mandato, porque isso é proibido pelo sistema constitucional americano, e ele hoje dialoga com essa preocupação com o papel que a história vai reservar a ele, e ele vê na aquisição da Groenlândia, no domínio da Groenlândia, na incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos, um feito que o colocaria na história. Eu, até resgatando algumas ideias dele, ele e a sua assessoria já cogitaram, inclusive, pode parecer piada, mas uma intervenção naquele monumento norte-americano do Monte Rushmore, em que estão lá as imagens de 4 presidentes norte-americanos de grande destaque, George Washington e Thomas Jefferson, da independência dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, da Guerra Civil, e Theodore Roosevelt, e Trump consultou sobre a possibilidade de que ele fosse o 5º presidente colocado na rocha, ali com a imagem, e aí foi dito a ele que tecnicamente não seria possível. Tem essa obsessão pelo papel dele na história, e eu quero crer que é isto que, do ponto de vista psicológico, mobiliza essa iniciativa dele, que, como você bem observou, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Sobre a reação possível da Europa, professor, que agora ameaça usar esse instrumento anticoerção, embora haja uma divisão, né? O Macron fez essa ameaça, mas a gente vê que o tom da Ursula von der Leyen é outro, do Friedrich Merz, da Alemanha também, que tem muito a perder com mais taxação ou com essa retaliação aos Estados Unidos, Keir Starmer também, todo mundo tentando colocar panos quentes. Esse instrumento de anticoerção, essa bazuca, como eles chamam, na linguagem popular, alvejando investimentos, tarifas, etc., e o setor de serviços, principalmente norte-americano, seria uma resposta adequada que você acha que está na hora da Europa dar, depois de estender essa política do tapete vermelho para os Estados Unidos ao longo do primeiro ano de mandato do Trump? Amanda, há claramente um estado de perplexidade na Europa diante da agressividade de Trump contra os europeus. É importante lembrar que esse instrumento anticoerção, que é de 2023, é recente, que é justamente um mecanismo político e jurídico que permite à Europa retaliar contra agressões ou boicotes ou atividades econômicas contra a Europa,
foi pensado originalmente para uma contraposição à China, ou seja, para defender a Europa do que seria uma ofensiva comercial, segundo os europeus, muito injusta da Europa, da China contra a Europa. E a ironia da história é que nunca foi usado e que se cogita usar pela primeira vez contra os Estados Unidos. Não é? A divisão entre os europeus tem um pouco a ver com a dúvida que existe sobre até que ponto Trump vai seguir à frente nessas ameaças, não é? Trump tem usado realmente a força militar, usou recentemente na Venezuela, já havia usado contra o Irã e, no entanto, há uma característica importante, que é o fato de que são ataques pontuais, eventuais, que não implicam, né, o deslocamento de tropas para o terreno, né, ou seja, de ocupação de territórios. E por que Trump não tem feito isso, ou não faz isso, ou não fez até agora? Porque sabe que isso enfrentaria uma resistência muito grande por parte da opinião pública norte-americana. Então, os europeus, em grande parte, avaliam que é preciso manejar com cuidado a situação para não esticá-la ainda mais, porque, no limite, Trump não terá condições de fazer realmente uma ocupação militar da Groenlândia, seja por essa resistência da própria sociedade americana ao envolvimento de jovens americanos em conflitos armados, seja porque, como você bem observou no começo da nossa entrevista, isso colocaria em risco a própria existência da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização de defesa que articula a Europa e a América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, e que tem sido um fator importante para a segurança norte-americana ao longo das últimas décadas. Então, por isso é que os europeus, em sua maior parte, estão cautelosos e preferem uma postura mais moderada para lidar com esse novo e mais recente arroubo do presidente Trump. Professor, muito rapidamente, como é que ficam China e Rússia em toda essa equação? Porque enquanto Europa e Estados Unidos se digladiam, eles olham ali, né, sequer acreditando, falando, nossa, que presentão deram para a gente. Mais ou menos, viu, Amanda? Toda vez que há uma instabilidade muito grande e há um quadro de incerteza, isso não é bom, mesmo para os grandes atores econômicos e políticos. Por mais que se possa vislumbrar um ganho imediato, né, pode-se também ter um quadro de desorganização das relações internacionais que acaba colocando em risco, inclusive, interesses das grandes potências. A princípio, pode-se dizer, não, se Trump brigar com a Europa, para a Rússia de Vladimir Putin seria melhor no enfrentamento com a Ucrânia. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que isso não poderia levar a um coesionamento dos europeus na defesa dos ucranianos de uma maneira até mais efetiva? Portanto, eu não vejo ninguém otimista com essa situação e quero crer que, de alguma maneira, ela terá que se resolver nos próximos dias, porque é um quadro realmente de instabilidade muito grande. Eu insisto, acho que, a princípio, a lógica depõe contra uma presença militar norte-americana na Groenlândia, porque não faz sentido. Mas eu também já achei isso quando Putin ameaçou invadir a Ucrânia. Eu e a maior parte dos estudiosos de relações internacionais achamos que ele não faria aquilo, e ele fez. Fez pela mesma lógica que move hoje Trump. A ideia de passar para a história, não é? De ter um papel reconhecido na história. Putin, por reconstruir a ideia da grande Rússia com a incorporação da Ucrânia, e Trump com a ideia da ampliação do território norte-americano com a aquisição da Groenlândia. Até que ponto esses devaneios podem ter consequências concretas é algo que hoje está no campo da incerteza, não é?
Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Volte sempre. Eu que agradeço e desejo uma boa sequência de programa para você. Obrigada.